Boa noite a todos. O tema do nosso seminário é Imposto de Renda, Pessoa Física e ITR, e será apresentado pelos alunos João Fernandes, Alexandre Gondim, Renato Rezende, Leidiane Ramos e Luciane Machado. Pessoal, meu nome é Leidiane. Eu vou falar sobre IRPF. IRPF é os aspectos constitucionais, o inciso ido, segundo do artigo 153 da Constituição Federal, impôs que o imposto de renda obedeça critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. A competência federal: impostos federais, imposto de importação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, imposto de exportações, imposto sobre a propriedade territorial e rural. Previsão do artigo 153, inciso 3, parágrafo 2º, artigo 43 a 45 do CTN. Princípios constitucionais. Falar a descrição de cada um deles. Generalidade. O princípio da generalidade do imposto de renda traduz-se na necessidade da lei tributária alcançar a todos, impedindo que determinadas pessoas não participem do financiamento do Estado através do pagamento de tributos. Em outras palavras, a lei tributária, de uma maneira geral, é do imposto de renda em especial. Deve alcançar a generalidade das pessoas, mas além disso, também se deve entender a generalidade do imposto de renda como a impossibilidade da lei de tratar de forma diferenciada os diversos rendimentos tributáveis, auferidos por processos igualmente diversos, como bem observou Ricardo Maria de Oliveira. Imposto deve tratar por igual todo e qualquer tipo de renda ou provento, de modo que qualquer acréscimo patrimonial universal receba o mesmo tratamento que seja atribuído aos demais. Princípio da universalidade. Vale ressaltar que não há um padrão sobre a diferença entre a universalidade e a generalidade, já que, para a parte da doutrina, a generalidade se refere à tributação de todos os rendimentos e proventos. Já a universalidade estaria relacionada com a tributação de todas as pessoas. Porém, para outra parte da doutrina, entende que os conceitos são opostos do apresentado. Porém, a conclusão, todavia, é que a generalidade e a universalidade impõem a tributação de todas as pessoas titulares da disponibilidade econômica ou jurídica de quaisquer rendas ou proventos. O princípio da progressividade. A progressividade pretende fazer com que a tributação do IR seja justa, progredindo algumas alíquotas em razão do aumento de sua base de cálculo, de modo que a tributação seja graduada de acordo com a capacidade econômica ou contributiva das pessoas. E por essa razão que Ricardo Lobo Torres observa que a progressividade, na verdade, é um subprincípio vinculado ao princípio da capacidade contributiva. Da continuação. O princípio da legalidade, o IR não está nas exceções ao princípio da legalidade, parágrafo 1º da CF. Insônia, capacidade contributiva. Princípios da insônia e da capacidade contributiva, visto que é a necessidade de se tratar de maneira semelhante às pessoas que se encontrem em situação equivalente, maneira que impõe a todas as pessoas generalidade e todas as rendas e proventos universalidade estão sujeitos à incidência desse tributo. Limitações ao poder de tributação. Irretroatividade. O princípio da irretroatividade informa que a lei tributária não pode alcançar fatos geradores pretéritos que ocorreram antes da vigência da referida lei. Problemática da súmula fere o princípio da irretroatividade. Anterioridade. O princípio da anterioridade garante que tributos não serão
instituídos ou majorados no mesmo exercício financeiro em que a lei que os constitui ou aumentou foi publicada. O princípio da noventena. Anterioridade nonagesimal. Na mesma toada, informa que os tributos não serão instituídos ou majorados antes de 90 dias da publicação da lei que os criou ou majorou. Olá, eu sou Alexandre e eu vou dar continuidade ao assunto de imposto de renda pessoa física. Eu vou falar um pouco sobre a regra matriz de incidência tributária voltado ao imposto de renda pessoa física. Mas, primeiramente, o que é a regra matriz? A regra matriz de incidência tributária, ou RMIT, é peça fundamental para a instituição e cobrança de qualquer imposto ou tributo. Então, para que esse imposto e tributos sejam legais, deve obedecer os 5 critérios básicos da regra matriz, que são o critério material, que seria o quê? Qual a hipótese de incidência para que nasça essa obrigação? Como se dá o fato gerador desse imposto? O critério espacial, que seria onde, qual local o imposto é devido? É um imposto federal, estadual ou municipal? Critério temporal, que seria quando, qual momento ocorre o fato gerador desse imposto? O critério subjetivo, que seria quem é o sujeito ativo? Quem vai cobrar o imposto? E quem é o sujeito passivo? Quem vai pagar? E por último, o critério quantitativo, que seria quanto? Qual valor deve ser pago? Qual a base de cálculo e qual a alíquota a ser aplicada? Então, aplicando a regra matriz no imposto de renda pessoa física, temos o seguinte. O critério material, o que? Simplesmente seria oferir renda. Então, para o imposto de renda pessoa física, temos os rendimentos tributáveis, que seriam rendimentos de trabalho, aluguel, rendimentos de pensão judicial, o lucro da atividade rural e alguns outros rendimentos, inclusive recebidos do exterior. E temos os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são rendimentos de aplicação financeira, o 13º salário e qualquer tipo de ganho de capital, como prêmios de loteria e alienação da venda de bens móveis e imóveis. Já o critério espacial, ele vai pelo princípio da universalidade, são rendimentos oferecidos mundialmente. Então, para o imposto de renda pessoa física, eu vou considerar rendas oferecidas em território nacional por residentes no país, independente se são brasileiros ou estrangeiros, rendas oferecidas em território nacional por brasileiros não residentes no país, e rendas oferidas no exterior por domiciliados no país, de novo independente se é brasileiro ou estrangeiro. Já no critério temporal, o fato gerador do imposto de renda pessoa física se dá anualmente, considerando o ano calendário, ou seja, do primeiro ao último dia do ano em questão. Quando falamos de critério subjetivo, o sujeito ativo será sempre a União, ela quem vai receber o imposto de renda. E o sujeito passivo é o contribuinte pessoa física, ele quem vai pagar. E no critério quantitativo, a base de cálculo ela é igual a rendimentos tributáveis menos deduções. O que são essas deduções? São despesas médicas, despesa com educação, contribuições para a previdência social e complementar, pagamento de pensão alimentícia, e temos algumas outras situações. O imposto de renda pessoa física, ele existe uma tabela progressiva. Então, de acordo com a faixa da sua base de cálculo, você tem uma alíquota diferente e uma parcela que pode ser deduzida. Eu dei um exemplo aqui. O João é empregado em um pequeno escritório desde 2018. Onde recebe um salário de 3 mil por mês, que está sujeito a um desconto para a Previdência Social de 11%, que seria equivalente a R$ 330 por mês. Além disso, ele é estudante e está cursando o último ano de contabilidade em uma faculdade particular, onde ele paga uma mensalidade de R$ 500 por mês. João fará sua declaração de ajuste anual para o ano calendário de 2019.
o que temos? Os rendimentos dele é somente o salário. Multiplicando 3 mil mensal que ele ganha, temos 36 mil. As deduções que ele terá será para a Previdência Social, que é 11%, e isso dará 3.960, e as despesas com a mensalidade da faculdade dele, que vai ser de 3.561,50. Porque apesar dele pagar R$ 500 por mês, isso dará 6 mil no ano. Só que as despesas com instrução, ele está sujeito a um limite anual individual de 3.561,50. Então a base de cálculo será 36 mil do salário, menos 3.960 da Previdência Social e menos 3.561 das despesas com instrução. Isso dará uma base de cálculo de 28.478,50. Jogando na tabela progressiva, ele vai ser aplicado uma alíquota de 7,5% e terá uma parcela a deduzir de 1.711,58. Isso dará um imposto de renda de 422,31. Então, para o ano calendário de 2019, o João deve à União, a título de imposto de renda, o valor de R$ 422,31. Vou falar sobre apuração mensal do imposto de renda pessoa física. Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, eles podem sofrer retenção na fonte. E os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física deverá ser pago carnê-leão. Mas esse pagamento ele será descontado no valor apurado pela declaração de ajuste anual. E também temos a tabela progressiva do valor mensal. Cada faixa ele tem uma alíquota diferente, uma parcela a deduzir. Eu continuando no exemplo do João, o João, pelo salário que ele recebe mensalmente de 3 mil, ele está sujeito à retenção na fonte por seu empregador. Então, como base de cálculo, a gente vai pegar o salário do João, de 3 mil, menos o valor que é retido dele para a Previdência Social. Nisso teremos uma base de cálculo de 2.670. Jogando na tabela progressiva, teremos a alíquota de 7,5% e uma parcela a deduzir de 142,80. Então, fazendo esse cálculo, teremos um imposto retido de 57,45. Então, o empregador de João, ele vai reter mensalmente de seu salário a título de imposto de renda, valor de 57,45. E vai repassar esse valor à União. Então, quando o João for fazer sua declaração de ajuste anual, ele poderá aproveitar esse valor do cálculo que foi feito na declaração. Olá, muito prazer. Sou o Renato e vou dar sequência ao nosso trabalho. Declaração de ajuste anual. Pelas regras do imposto de renda, em respeito a todas as instruções normativas e ato declaratório, considerando o ano de 2020, a declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28 mil no ano passado. Ela poderá ser classificada como simples, também chamada de simplificada, ou completa. A simplificada é caracterizada por receber um desconto padrão de 20% e agregar poucos dependentes. Já a declaração completa é possível abater os gastos com saúde, educação, dependentes, previdência privada, contribuição previdenciária e outros. Rendimentos tributáveis. Os rendimentos tributáveis são aqueles sobre o qual incide o imposto de renda da pessoa física, desde que, respeitando o teto de R$ 1.257,12 mensais ou R$ 14.992,32 anuais. Uma grande dúvida que vem em mente é se todo rendimento é tributável. A resposta pertinente é que nem todos os rendimentos são tributáveis, embora devam ser declarados. Assim, rendimentos de poupança, herança, dividendos, resgate de conta de FGTS
São exemplos de rendimentos isentos, mas que devem ser declarados. Rendimentos de trabalho, proventos e aluguéis. Pelas regras da Receita, os principais tipos de rendimentos tributáveis são os associados a salários, até mesmo quem não tem carteira assinada, férias, gratificações, comissões e rendimentos com aluguéis. Vale lembrar ainda que pensões, benefícios previdenciários e remunerações relativas a prestações de serviços também devem ser tributáveis. Rendimentos de aplicações financeiras, renda fixa. Na renda fixa, o investidor sabe previamente qual será a rentabilidade do ativo, ou seja, ele tem previsibilidade sobre o quanto o dinheiro irá render. A maior parte dos investimentos em renda fixa sofre a incidência do imposto de renda, mas ela não acontece no momento da declaração em si, já que a tributação do imposto de renda em ativos de renda fixa é realizada automaticamente pela instituição financeira, banco, corretora ou no momento do resgate. Alguns produtos de renda fixa são totalmente isentos de cobrança de imposto de renda. Mesmo assim, o investidor ainda precisa declarar no portal da Receita que possui tais investimentos na carteira para evitar a malha fina. Entre os investimentos que sofrem a tributação do imposto de renda estão Tesouro Direto, Certificado de Depósito Bancário, Recibo de Depósito Bancário, Letras de Câmbio e Debêntures. A maioria deles sofre tributação de acordo com a tabela regressiva, que está diretamente ligada ao prazo de aplicação. Considerando isso, o prazo até 180 dias teria uma alíquota de 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Renda variável. Na renda variável, não há previsibilidade. O preço dos ativos podem sofrer variações o tempo todo. E são vários fatores que influenciam os ativos na renda variável, como a economia do país, a taxa de juros e o cenário político. Os investimentos em ações devem ser declarados pelo custo de aquisição e não pela valorização ou desvalorização no ano. O custo de aquisição é igual ao preço de compra da ação multiplicado pelo número de ação, mais a taxa de juro como corretagem. Ganho de capital. Para a realização do ganho de capital sobre a venda de um imóvel, será necessário aplicar a alíquota de 15% sobre o lucro obtido na negociação. Se você obteve, por exemplo, R$200 mil de ganho de capital na venda de um apartamento, você deverá pagar R$30 mil de imposto de renda. Situações em que ocorre o ganho de capital: venda, doação, transferência por separação de casal, transferência de bens por herança e permuta. Contudo, há dois casos em que o contribuinte que vendeu um bem ou outro imóvel não precisa fazer a declaração de ganho de capital. São eles: se a venda de um bem for pequeno valor, abaixo de 35 mil, e se tiver vendido um único imóvel no valor de 440 mil, desde que não tenha vendido outro imóvel no prazo de 5 anos. Multa por atraso e malha fina. Ela pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido, mais os juros de mora. Os motivos mais comuns da malha fina: despesas médicas e odontológicas, rendimentos mensais, previdência privada, despesas dedutíveis, educação, saúde, dependentes, imposto retido na fonte e omissão de rendimentos. Particularidades: espólio, imposto de renda sobre herança. A herança é classificada como bens e direitos, rendimentos isentos e não tributáveis. É importante destacar que a herança só deve ser declarada depois de concluído o inventário. Da mesma forma, os contribuintes dispensados de apresentar a declaração que não tiverem ganhos tributáveis no limite estipulado são obrigados a declarar herança caso seja superior a R$40 mil. A declaração de espólio, por sua vez, é dividida pelo fisco em inicial, intermediária e final, e como tal deve ser lançado no programa da Receita Federal, conforme a etapa do processo. Se o contribuinte faleceu em 2019, por exemplo, a declaração de espólio neste ano de 2020 deve ser a inicial. Nos anos seguintes, cada contribuinte deve lançar os dados normalmente em sua declaração de bens e direitos. Renda no exterior. A maioria dos brasileiros fazem a opção de declaração de saída definitiva. Contudo, vou listar abaixo algumas condições em que o brasileiro fica dispensado de declaração. Não resida no Brasil permanentemente, seja estrangeiro com visto temporário ou que permaneça no Brasil por até 183 dias. Resida temporariamente fora do país por um período superior aos 12 meses.
seja estrangeiro que ingressou no Brasil como funcionário de um governo de outro país. Falando agora de rendimentos isentos e imunes. São as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Considera-se como entidade sem fins lucrativos a entidade que não apresenta superávit em suas contas. Ou caso isso aconteça em determinado exercício, deve destinar este resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetos sociais. São eles: instituições de educação, instituições de assistência social, partidos políticos, inclusive fundações, entidades sindicais, templos de qualquer culto. Cruzamento de dados da Receita Federal do Brasil. O cruzamento de dados se dá por meio de um plano de contas referencial da ECD, permitindo comparar as informações e confirmar se estão de acordo entre si. Total das receitas de vendas, revenda, prestação de serviço, estoque final, ICMS, PIS, PASEF, COFINS, IPI, entre outros. Boa noite, meu nome é Luciane e hoje eu vou falar sobre o imposto ITR. O imposto ITR incide sobre o imóvel rural e é de competência da União Federal, que o mesmo faz as alterações necessárias. Permite estudar o tributo na sua integridade constitutiva, a regra matriz. Percebe-se os elementos essenciais à incidência tributária, quais sejam as circunstâncias de espaço e tempo, em que o tributo se torna devido à modalidade de fato, que se ajusta à hipótese normativa, quem deve pagar, quem deve receber e como deve ser calculada a obrigação tributária. O critério material é onde que o proprietário deve ter domínio útil ou a posse do bem móvel rural. O critério temporal deve-se entender o momento em que a ocorrência do fato foi relevante, competindo à lei ordinária sua fixação. O ITR, o critério temporal, é verificado no primeiro dia útil de cada ano em janeiro. O critério espacial do imposto é a área fora da zona urbana do município, em que o imóvel se encontra. Porém, quando se não é pago, não incide o IPTU, no artigo 15 do DL 57 em 1966, recurso repetitivo do artigo 543 no CPC, onde não incide IPTU, mas o ITR sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovada, utilizada exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. O recurso promovido a acordão sujeito a regime do artigo 543 do CPC. Resolução 8 de 2008. Agora, caso o imóvel pertença a mais de um município, será competente para exigir o imposto o município onde ficar a sede do imóvel. E caso ele não exista, o município que se localizar a maior parte do imóvel. O critério quantitativo indica o valor que, conjugados, exprime o valor pecuniário da dívida. É normalmente composto pela base do cálculo vezes a alíquota. A alíquota é o critério legal em regra expresso em percentagem. No caso do ITR, a alíquota é estabelecida em função da área total do imóvel, levando-se em conta o grau de sua utilização. Aí a gente mostra a tabela da alíquota, que ela é o grau de utilização vezes a área total do imóvel em hectares. Progressividade e a capacidade contributiva é uma função essencial da progressividade, consiste em dar concreção ao princípio da capacidade contributiva, de modo a promover a justiça social em matéria tributária, servindo assim como importante instrumento de desconcentração da riqueza.
A base de cálculo, nos termos do artigo 30 do CTN, a base de cálculo do ITR é o valor fundiário do bem, ou seja, de fundo sem nada que lhe acrescente. A legislação específica, no entanto, refere-se ao valor da terra tributável, que será obtido pela multiplicação do valor do mercado das terras pelo quociente entre a área tributável e a área total. Nesse sentido, o artigo 32 e 33 da INSRF 256/2002. No artigo 32, o valor da terra nua é o valor do mercado do solo com a superfície, bem assim como das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que integram o imóvel rural. Já no artigo 33, a área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas de preservação permanente, de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, sob o regime de servidão florestal ou ambiental, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante o ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem a restrição de uso previstas nas áreas de preservação permanente e de reserva legal, comprovadamente imprestáveis para atividade rural, cobertas de florestas nativas e alagadas por fins de construção de reservas de usinas elétricas, autorizada pelo poder público. Olá, eu sou o João Fernandes e eu vou dar continuidade ao assunto do ITR. Bom, começando por um aspecto importante, que são as imunidades do ITR. Quais as hipóteses de imunidade do ITR? De acordo com a Constituição Federal, seu artigo 153, parágrafo 4º, são imunes do ITR, desde que atendidos os requisitos constitucionais e legais. Primeiro, a pequena gleba rural. Segundo, os imóveis rurais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Terceiro, os imóveis rurais de autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E quarto, os imóveis rurais de instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Conforme a legislação, a pequena gleba rural pode mudar de definição de acordo com as regiões do país. Se o imóvel está localizado em um município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato-Grossense e Sul-Mato-Grossense, ele pode ser considerado uma pequena gleba rural, se sua área for igual ou inferior a 100 hectares. Se a terra estiver localizada em um município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental, ela só é considerada pequena gleba rural se sua área for igual ou inferior a 50 hectares. E se estiver localizada em qualquer outra região do país, a sua área tem que ser igual ou inferior a 30 hectares. Aqui vale ressaltar que a pequena gleba rural é imune do ITR desde que seja explorada pelo proprietário, titular do domínio útil, ou por aquele indivíduo que não possua qualquer outro imóvel, seja rural ou urbano. E também não pode ser explorado através de arrendamento, comodato ou parceria. Declaração do Imposto Territorial Rural. No ano de 2020, ela deve ser apresentada no período de 17 de agosto a 30 de setembro, de acordo com a Instrução Normativa número 1967, de 21 de julho de 2020. O primeiro passo é entrar no site da Receita Federal e baixar o programa gerador da declaração do respectivo ano. Existem opções para pessoa física e pessoa jurídica. Com o programa já aberto, temos que informar os dados do imóvel, como o nome da fazenda, o endereço, a área e etc. No passo seguinte, vamos informar os dados do contribuinte, no caso de pessoa física, o CPF e o endereço. Feito isso, vamos abrir uma aba, Utilização do imóvel, e informar alguns dados, como por exemplo, a área total do imóvel em hectares, área de preservação, área de reserva e etc. Para facilitar o preenchimento, eu posso pegar essas informações no Cadastro Ambiental Rural. No campo Distribuição da área, utilizado na atividade rural,
Vamos informar a área do plantio, se existir, a área em descanso, área em reflorestamento, pastagens e etc. Bom, agora vamos abrir a opção Cálculo do Imposto e informar o valor total do imóvel, valor das construções e benfeitorias, valor do plantio e da terra nua. Feito isso, o próprio sistema faz o cálculo do imposto devido, lembrando que o valor mínimo é de R$10. Para finalizar a declaração, temos que nos certificar que não está faltando nenhuma informação. Podemos verificar isso clicando na opção Verificar pendências. Estando tudo ok, podemos transmitir a declaração para a Receita Federal. Após a transmissão da declaração, ainda dentro do programa, nós podemos imprimir o documento de arrecadação da Receita Federal, a DARF, com o valor do imposto a ser pago. Ainda sobre o pagamento do imposto, ele pode ser parcelado em até 4 cotas mensais iguais e sucessivas, sendo que nenhuma dessas pode ser inferior a R$50. Sendo assim, o imposto inferior a R$100 tem que ser pago em cota única. Vale ressaltar que a multa para o contribuinte que não entrega a declaração no prazo correto é de 1% ao mês, calendário ou fração de atraso, calculada sobre o valor do imposto devido, não podendo ser inferior a R$50. Sobre a competência do ITR. Em geral, o ITR é criado, legislado e cobrado pela União. Porém, pelo fato do Brasil ser um país muito grande, isso dificulta a cobrança e fiscalização do ITR por parte da União. A Constituição Federal prevê um acordo entre a União e o município, onde a União abre mão da arrecadação e o município passa a fazer a fiscalização e arrecadação do tributo. Nesse caso, a competência do tributo ainda permanece com a União, porém a capacidade tributária fica com o município. E por fim, para a gente finalizar esse assunto do ITR, existe uma jurisprudência do STJ, que é o Decreto-Lei nº 57 de 1966, determinando que não incide IPTU e sim ITR sobre o imóvel localizado em área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.